Paz do Senhor, a palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar nessa palavra, que é algo que muitas das vezes nós não percebemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Por quê? Porque o diabo ele é tão astuto que ele faz com que nós não vemos a solução. Nós só vemos e tememos o problema, as lutas, as dificuldades. E aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, que Deus fala para Jeremias, ó: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Você vê que uma coisa que eu e você temos que ter sempre no coração: quando eu e você tivermos alguma dificuldade, seja qual for a luta que tiver que enfrentar, seja qual for a luta que você está enfrentando, seja no casamento, na saúde, com os filhos, na vida sentimental, financeira, seja qual for a luta que você está enfrentando, entrar no nosso quarto, fechar a porta e clamar ao Senhor, porque é só no particular que Deus vai falar conosco. Por quê? Porque muitas das vezes você não entende as suas lutas que você está enfrentando, você não entende as dificuldades que você está enfrentando, porque dentro de você não se conforma, você é uma pessoa boa, você não faz mal para ninguém, você procura ser carinhoso, você mulher procura ser carinhosa, e ali prestativa, e a sua vida não muda. Mas por que não muda? É porque você está fazendo com o sentimento da carne. Você está agindo com o sentimento que o mundo te ensinou a agir. Mas a palavra nos ensina que quando nós descemos nas águas do batismo e nascemos uma nova criatura, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, se nós nascemos em Cristo Jesus, então nós temos que olhar e viver e vivenciar o que a palavra nos ensina. E a palavra ela é espírito. É isso que eu e você temos que entender em todas as circunstâncias da nossa vida. Seja na alegria, na tristeza, seja na luta, seja na paz. Nós temos que entender que eu e você, nós temos que viver a palavra em espírito. Para que o que? Nós possamos ver a glória do Senhor se manifestar na nossa vida. Você vê aqui que Deus, ele falou para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, quando eu falei no começo aqui que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta, porque Jesus nos orienta dessa maneira. E aqui, o que Deus falou para Jeremias? Por quê? Entenda algo: Deus, quando ele vai fazer algo na sua vida, na minha vida, tem um propósito. Você está passando hoje uma luta no teu casamento, na tua vida financeira, seja qual área que for. Comece a analisar o propósito disso. Por que você está passando por isso? Porque não é para sua morte, não é para sua perda, não é para sua vergonha, mas o que Deus tem feito na sua vida, você tem que reconhecer e saber. Porque às vezes você está passando por luta porque você quer algo, você quer, mas você perguntou para Deus por quê? Se Ele quer, por que você está passando por essa luta? Porque entenda algo: Deus não vai fazer nada na sua vida, nem na minha vida,
que nós não viemos a crescer espiritualmente na presença dele. As dificuldades vêm, as lutas vêm, não é para te desanimar, mas te encorajar a te fortalecer e a buscar ele para que você venha ficar mais dependente dele. É por isso. E às vezes você está passando por luta, mas você não está entendendo por quê? Porque como Deus chamou Jeremias para ir lá na casa do olheiro, porque ele ia falar com ele, porque Deus nos leva para situações para nós entendermos ali, aquela luta, aquele momento que você está passando. Em vez de você murmurar, questionar, reclamar, chorar, falar nos quatro cantos para todo mundo ouvir, para todo mundo saber a luta que você está enfrentando, você esquece do essencial. É na luta que você vai falar com Deus. Ele te chamou você nesse momento, nessa luta que você está enfrentando, porque Ele quer falar contigo, porque só assim nós vamos aprender. Como que você aprendeu a escrever? Como que você aprendeu a ler? Como? Foi na prática. Por quê? Porque ali você foi levado a fazer o que o professor te ensinou e ali você começou a praticar, não é assim? Você vai em qualquer lugar que você for fazer, você tem que ir lá presencialmente ver para aprender, não é assim? E assim é a palavra do Senhor. Qual é a forma que Deus vai nos ensinar? É nas lutas, é nas dificuldades, é nas alegrias, nas tristezas, em tudo quanto é lugar. É ali que ele vai falar conosco. E hoje você está passando por essa luta e Deus quer falar com você nessa luta. É ali que é onde que ele vai falar. É onde que você vai fechar, entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com o Senhor. Senhor, aqui está o meu problema. Aonde que eu tenho que mudar? O que o Senhor quer falar comigo? Me mostra para mim. Em vez de você murmurar, reclamar, falar com todo mundo. Porque tem pessoas que parece que querem que todo mundo saiba a luta dela, para que todos venham ter dó dela, sei lá, ter algum sentimento, eu não sei. Aí pede oração para todo mundo que vê. Se uma pessoa fala, Pai do Senhor, ela fala assim, irmão, ora por mim. Irmão, para. Começa a buscar o Senhor, começa a tomar a tua posição em Cristo, porque você é dependente de Cristo, você não é dependente de ninguém. E quando você pedir oração, peça primeiro para Deus te orientar, para mostrar para você quem Ele quer que ore com você. Por quê? Porque a palavra é muito séria. Jesus ele nos ensina o quê? O que dois ligares na terra será ligado no céu. E o que dois desligares da terra será desligado do céu. Então quando você pede para alguém orar por você, antes de você pedir porque você não está aguentando, Deus sabe a tua fraqueza, Deus sabe o teu limite. Aí você pede para Deus, porque Deus não vai fazer nada se você não pedir, entenda isso, porque você é dele. Então você tem que obedecer a Ele, toda honra e glória é para Ele. Aí você pede para Deus uma orientação e Deus vai te preparar uma pessoa para orar com você. E quando você pedir é para aquela pessoa orar, não precisa falar com detalhe o que está acontecendo na sua vida. Você está passando por outro no teu casamento, fala, irmão, ora pela minha família, ora pelo meu casamento, ora pela minha vida sentimental. Acabou, não fala detalhe, olha pela vida financeira, não fala detalhe, porque não interessa para aquela pessoa só vai ligar com você, a tua fé com Deus. E essa pessoa tem que estar na fé, tem que estar na confiança do Senhor, tem que falar a mesma língua que você fala. É por isso que você tem que buscar no Senhor, porque enganoso é o coração do homem, e na aflição o diabo sabe, ele coloca pessoas na tua frente que em vez de orar por você, dedicar a vida de oração com você, para ligar na terra com a mesma fé, eles não vão fazer isso. E é por isso que às vezes tua bênção está demorando para chegar. Porque você está dependendo de terceiros para Deus abençoar. E Deus está chamando você para você ser direto com Ele, porque foi para você que Ele te escolheu. Ele está te levando você no problema que você está, para você aprender e se levantar. Porque você vê que Deus falou para Jeremias ir lá na casa do olheiro, que ele ia falar com ele. E você vê que aqui, e olha o que aconteceu aqui, para você entender mais ainda essa palavra. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro,
se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Você vê que na hora que Jeremias chegou, o oleiro estava com barro ali, naquela parte que faz o barro, o vaso, e ali quando ele estava fazendo o barro, o vaso quebrou. O oleiro foi lá, desmanchou, começou a fazer de novo conforme o oleiro queria. Esse foi o entendimento que Jeremias teve. Quando ele teve esse entendimento, olha o que diz a palavra: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você vê que Deus permitiu que Jeremias visse o olheiro fazer o vaso, começar a fazer o vaso, aí o vaso quebrou, e na hora que quebrou, o oleiro começou a fazer novamente. Ou seja, o que essa palavra tem que nos ensinar nesse momento? É que quando nós estamos quebrados, quando nós estamos passando por luta, nós temos que, em vez de ficar desesperado, angustiada, triste, murmurador, questionador, nós temos que parar, respirar fundo, buscar no Senhor a revelação da palavra dele. Senhor, eis-me aqui, Pai. Olha a luta que eu estou enfrentando. Qual é o passo que eu tenho que tomar? Qual é a atitude que eu tenho que fazer para que o teu nome venha a ser glorificado? Por quê? Porque aí Deus vai dar discernimento para você tomar uma atitude, para você começar a viver e vivenciar aquela situação. Porque você vê aqui, ó, que ó o detalhe aqui, ó. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, ele não desistiu. Ele respirou fundo e falou: puxa, peraí, eu estava tentando fazer de um jeito, não deu certo, eu vou fazer de outro. Assim é a sua vida, assim você vai vencer a sua luta. Você está tentando fazer de um jeito, você está tentando mudar uma pessoa, você quer que aquela pessoa vá para a igreja, vai para os caminhos do Senhor, que a pessoa muda o tratamento com você, seja filho, seja esposo, seja o que for, mas você tem que mudar, é você. É você. Você quer mudar as pessoas que estão ao redor de você? Muda você. Porque quando você busca no Senhor para mudar você, você vai ver com os olhos diferentes as pessoas, e ali as pessoas vão mudar e você vai tratar a pessoa diferente. Você quer mudar a sua vida financeira? Sai desse marasmo, sai dessa loucura que você está e pare e analisa como que você chegou nesse lugar e o que Deus tem dado na tua mão. E ali você vai mudar as circunstâncias para que Deus venha dar sabedoria para você. Não queira estar no meio da guerra, querer mudar a guerra no meio da guerra. Não, você tem que recuar. Você tem que recuar. Ninguém muda uma estratégia de guerra no meio da guerra. Ele recua primeiro para depois voltar essa nova guerra, mudar essa estratégia e fazer e vencer a guerra. É assim. E assim é a nossa vida todo dia. E aqui o Senhor mostra aqui, aí quando Jeremias viu o que o olheiro fez, que ele começou, quebrou e não desistiu, e foi fazer conforme a vontade dele, novamente mudando a estratégia de construir o vaso, Deus apareceu para ele e disse isso: ó, não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É assim. Então o que Deus quer fazer? Que quando você está na mão do Senhor, Ele vai te moldar, Ele vai te transformar. Essa luta que você está enfrentando, agora você está no caminho do Senhor, confia, continua firme, busca. Tira de você teus pensamentos da carne, tira teus pensamentos, teu entendimento que você teve até hoje da palavra. Deixa Deus trabalhar nessa situação com você, porque tudo se faz novo.
Não queira achar que você sabe tudo, que conhece tudo. Ah, eu tenho comunhão, eu tenho unção, eu conheço a Deus, eu conheço a palavra, eu sei quem eu sou, eu tenho meu compromisso com Deus, que não sei o quê. Para com isso, é orgulho espiritual, filho. Para com isso, meu filho, minha filha, para com isso. Hoje é um novo dia, um novo amanhecer, você não sabe o que vai acontecer. E assim é nas lutas. O que você aprendeu com o Senhor te trouxe você até aqui hoje, para que hoje você fosse ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Mas como? Porque tudo que você aprendeu é só um significado: ter um coração quebrantado para o Senhor e confiante no Senhor. Então deixa Deus mostrar como que Ele vai transformar a sua vida. Não é com o teu entendimento. Não é com o meu entendimento que Deus vai transformar a minha luta, a sua luta, mas sim com a nossa confiança no Senhor, a nossa humildade de falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. O que o Senhor quer que eu faça? Me prepara, Senhor, me capacita. É assim. É por isso que você está passando por uma doença e você não está entendendo porque ainda não foi curado. Porque uma que você fala pelos 4 cantos do mundo e pede oração para todo mundo que você vê. Aí já está o erro. Deus está falando para você: entra no teu quarto, fecha a porta, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te glorificar, porque todos vão ver que foi a tua fé que te salvou. Não foi a fé de outro, você está terceirizando. Seja doença, seja vida financeira, sentimental, para de terceirizar. É você que tem que enfrentar essa luta. E ali você vai buscar no Senhor a direção de quem você vai pedir para orar com você, para unir com a mesma fé. Porque, como diz a palavra, o que 2 ligares na terra será ligado no céu. O que 2 desligares da terra será desligado do céu. Ou seja, vocês dois têm que estar na mesma fé, na mesma sincronia. Uma engrenagem, ela só funciona quando está os dentes todos na mesma sincronia. Se tiver uma atrasada, ela engripa, ela trava, ela não vai, ela arranja, ela segura a máquina. E assim às vezes está acontecendo isso. De repente essa palavra, Deus está abrindo a sua mente num ponto que é esse. Não, respira fundo, peça perdão para o Senhor, eis-me aqui. Senhor, me perdoa que até agora eu agi com a força do meu entendimento, a força do meu braço. Eis-me aqui, Senhor, minha vida é tua, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor levou na cruz do Calvário minhas dores de enfermidade, então eu creio, porque eu fui curado e sarado pelas suas pisaduras, Senhor. Ah, Senhor, a minha vida financeira, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A prosperidade do Senhor é um dom do Senhor. A minha vida sentimental, o Senhor falou, meu Pai, que o Senhor uniu, o homem nenhum separa. Os meus filhos são herança do Senhor e assim vai. E aí você pede perdão para Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero sim ser moldado por Ti. Quero ser moldado por Ti. Mas me ensina a ser merecedor, para que a massa do meu corpo, da minha mente e do meu espírito, meu Pai, venha a ser mole, venha a ser fácil para o Senhor moldar, Senhor. Então deixa Deus fazer isso. Deixa a sua massa de barro que você é ser macia, frágil, consistente, firme, confiante, que a mão do Senhor está contigo. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Creia na palavra, porque eu tenho certeza que hoje o seu dia vai ser transformado, seu e da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.